Olá! E nesta aula nós abordaremos os 8 desperdícios do sistema Toyota de produção. Eliminar desperdícios significa analisar todas as atividades de uma organização e eliminar aquelas que não agregam valor para o cliente. O primeiro desperdício é o desperdício da superprodução. Existem 3 formas de eu gerar superprodução. Quais são elas? Eu posso gerar superprodução fazendo mais do que o solicitado pelo próximo processo, produzindo antes do que é solicitado pelo próximo processo, ou também fazendo mais rápido do que o solicitado pelo processo seguinte. Então, o sistema Toyota de produção considera um desperdício produzir antes da solicitação da demanda, induzindo, neste caso, a produção de grandes lotes, altos tempos de preparação de máquina, incertezas na ocorrência de problemas de qualidade e da confiabilidade de equipamentos. Ou seja, é sugerido então que se produza somente o necessário para o momento. Para isso, reduza-se os tempos de setup, sincronize a produção com a demanda do cliente e compacte o layout da fábrica. Ou seja, não devemos nunca produzir mais do que o recurso gargalo, ainda que esse gargalo não atenda o TACT ou que ele tenha capacidade inferior à demanda do cliente. Por quê? Uma vez que algum recurso produza mais ou mais rápido do que o recurso gargalo, vai gerar superprodução, que é diferente de estoque. Se você tirar todo o estoque de uma empresa, o sistema não flui. Eu costumo dizer que estoque zero só existe em livro, mas deve sim ser considerado como meta e é uma das metas do sistema just-in-time. Porém, o que se aproxima de zero e não zero é o WIP, estoque em processo. Matéria-prima e produto acabado, você sempre vai ter algum estoque. E o próximo desperdício, a superprodução, ela acaba gerando outros desperdícios. Um deles é o próximo que a gente vai discutir, que é justamente o inventário, o estoque. Então, o estoque ele é um resultado da superprodução que pode trazer vários prejuízos, várias consequências negativas para uma empresa. Eles costumam ocultar desperdícios, reduzindo todos os outros desperdícios, é possível reduzir o estoque. Preparação de máquinas, então fazer isso através da metodologia SMED, produção eficiente, reduzir lead time, ter uma boa previsão de demanda. Isso tudo pode gerar redução no nível de inventário. O que mais se ouve falar nas empresas é o combate à redução do nível de estoque. Mas o estoque, como eu disse, é uma faca de 2 gumes. A Toyota diz que é preferível a gente ter um estoque bem controlado do que não ter. Mas, em contrapartida, tem muita gente que fala que estoque é dinheiro em caixa, e acaba fazendo estoque em abundância, o que é horrível para as empresas, para a saúde financeira das empresas. Então, o estoque tem que ser muito bem controlado e o mínimo possível para o sistema produtivo fluir. Então, o próximo desperdício é o desperdício da espera. A espera gera alguns custos para a empresa e naquele momento não estão agregando nenhum valor. Pode-se indicar um excesso de funcionários no chão de fábrica ou um mau balanceamento da força de trabalho dentro das operações. Então, a espera refere-se a pessoas ou materiais aguardando para serem processados, formando filas ou altas taxas de utilização dos equipamentos, que vai totalmente contra ao que se pede, ao objetivo do sistema Toyota de produção, no qual a sua ênfase está no balanceamento das linhas, e um objetivo para que
se tenha um bom fluxo produtivo, né, e um bom balanceamento entre as capacidades dos recursos de trabalho, e não na utilização dos equipamentos. O próximo desperdício que nós vamos discutir é o transporte. Qualquer atividade que envolva movimentar de um lugar para outro materiais em processo, matéria-prima ou produto acabado é considerado transporte. Então, movimentação de material não agrega valor ao produto e tampouco ao cliente. Pelo contrário, só impõe distâncias a serem percorridas. E isso deve ser eliminado ou se não for possível eliminar, reduzido ao máximo, através de arranjos físicos, né, de melhoria de layout, para aproximar os recursos e o distanciamento das operações. Um ponto de dúvida comum é qual a diferença de transporte e movimentação. Transporte, então imagine que uma empilhadeira com produto é transporte e uma empilhadeira vazia é movimentação. Então, tudo que envolve material ou produto é transporte. Quando existe só uma movimentação sem material, sem produto, né, envolvendo pessoas e somente equipamento, é considerado movimentação. O próximo desperdício que nós vamos analisar é o processamento extra, ou seja, processo que tem mais atividades do que o necessário para completar o produto. Dentro de um ambiente produtivo é possível que existam muitas atividades que possam ser eliminadas. É importante que a gente sempre faça tais perguntas quando a gente for analisar algumas operações. Por que esta etapa deve ser feita e qual a função dela no produto? É comum que os gerentes normalmente querem as coisas cada vez mais rápidas, né? Que sejam feitas de forma rápida, mas muitas vezes sem perguntar, né, se aquela atividade realmente deve ser executada, qual a importância daquela atividade para o produto. E muitas vezes, até no projeto de algum produto, o projetista às vezes acaba gerando algumas atividades desnecessárias já no projeto, que depois a empresa vai acabar tendo que conviver com a execução daquela atividade por muitos anos futuros, né? Então é importante que a gente tenha um cuidado e um olhar muito grande para o processamento extra ao que é realmente necessário para completar um produto. O próximo desperdício é o desperdício da movimentação, definido como movimentação de pessoas ou trabalhadores. Então, muitas vezes as pessoas se locomovem, né, de um posto de trabalho para outro, vai buscar uma ferramenta para fazer um reparo, ou ir até um posto de trabalho realizar uma outra atividade para ajudar o seu colega de trabalho vizinho. Isso tudo é considerado movimentação e deve ser combatido através da proximidade de layouts e padronização das atividades estudadas que devem realmente ser efetivadas e repetidas, e não fazer movimentações além daquilo que é necessário para cada tipo de operação e para cada tipo de atividade. Então, através do estudo de métodos de trabalho, o Lean visa a economia de movimentos, pois aumenta a produtividade e reduz tempos associados aos processos produtivos. Ainda que se pense em automatizar algum processo, deve-se aprimorar os movimentos para não automatizar algum desperdício. E o próximo desperdício que nós vamos analisar é o desperdício do retrabalho. E toda atividade, quando ela acaba não sendo bem feita, bem realizada, ela tende a gerar um defeito no produto, que muitas vezes isso vai ter que ser retrabalhado. Então isso é um problema sério, porque numa dessas já foi utilizado vários recursos, como recursos humanos, materiais,
logísticos, né, disponibilidade de mão de obra, movimentação, armazenamento, inspeção de materiais defeituosos. Então, ou seja, o processo produtivo deve ser desenvolvido de maneira que previna essas ocorrências de defeitos. E o retrabalho está, de certa forma, enraizada na nossa cultura brasileira, seja em grandes multinacionais ou empresas nacionais grandes, não conseguem eliminar o retrabalho. Esse exemplo de solado de sapato é um solado bicolor produzido por uma grande empresa nacional de solados e em uma análise de consultoria de Lean, né, na primeira semana de consultoria, foi detectado que o operador de prensa, né, isso aí é prensado, e essa manchinha preta aí é porque o operador não queria limpar bem a prensa dele para não perder tempo para produzir mais e bater meta. E o processo seguinte a essa operação de prensa era um processo chamado retrabalho. E deram esse nome para esse processo com 14 operadoras nesse processo, que faziam um retoque nessa manchinha, que uma hora caía um restinho de preto, uma hora um restinho de vermelho ou outras cores, dependendo da ordem de produção que estava sendo realizada. A primeira coisa que a equipe de consultoria fez, já na primeira semana de trabalho, foi retirar o pincel das meninas que faziam o retoque nesse setor de retrabalho e dar o pincel na mão do operador de prensa. A partir de hoje, se houver mancha, quem retoca é você. Ah, mas vai atrasar, mas vou perder tempo, mas não tem problema. A partir de hoje, quem retoca é você. E operador nenhum quer fazer o seu trabalho mal feito, ou muito menos trabalhar mais do que o necessário. Só com isso, só com essa ação, mais nada já reduziu em cerca de 80% o retrabalho. Então é importante que a gente observe com muita atenção, né, a forma como as operações são realizadas para que a gente ataque os desperdícios. E o próximo e último desperdício, o 8º desperdício do Lean, que surgiu num segundo momento, né, posterior aos primeiros 7 desperdícios clássicos determinados lá por Taishi Ohno, foi o desperdício da criatividade não utilizada. Ou seja, o não aproveitamento do capital humano. Mas eu entendo que uma vez que a empresa ela já ataque os 7 desperdícios clássicos, ela não vai ter esse 8º desperdício, né? Ela vai criar sempre meios, né, e vai dar aberturas para as pessoas, canais de abertura para as pessoas darem suas ideias e nunca vai deixar de aproveitar a ideia do capital humano. Isso quando a empresa já tem uma filosofia Lean Manufacturing implementada e busca, já trabalha nesse ataque à redução dos desperdícios clássicos da manufatura. E hoje já se fala, inclusive, no 9º desperdício, que é o desperdício de excesso de informação, né, que está nessa mesma linha, né, de que as empresas que já têm essa filosofia implementada acabam não sofrendo com isso, ok? Então vamos para a próxima aula e até já.